especificamente. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por esse privilégio de estar aqui, nesse púlpito, para trazer a palavra de Deus nesta manhã. Agradeço imensamente o pastor Renato pela confiança, pelo investimento que ele tem feito, não só na minha vida, mas na vida de todos os obreiros. É um pastor que investe. Ele investe porque a função do pastor é essa, é investir, é levantar ministérios, é fazer crescer, frutificar aquilo que Deus plantou na vida de cada um de nós. Ai, se todos os pastores fossem como o pastor Renato, nós teríamos muito mais ministérios liberados, florescendo em toda a terra, não é mesmo? Aleluia. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Renato. É com sinceridade que eu falo. Amém? O senhor sabe disso, né? Aleluia. Aleluia. John Wesley foi um jovem pastor anglicano britânico que pregou mais de 44 mil sermões durante o percurso da sua existência. Ele pregava uma média de 3 sermões por dia e percorreu mais de 360 mil quilômetros, na maioria das vezes a cavalo, para pregar a palavra de Deus. O avivamento que ocorreu no século XVIII foi o mais duradouro e mais importante da história. E John Wesley foi um dos que encabeçou, entre outros, este avivamento, este movimento, deixando um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. A oração dele era: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Não permita. John Wesley foi um grande líder espiritual e ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo na Inglaterra. E tudo isso foi possível porque ele estava determinado a pagar o preço. O que você pode alcançar, o que eu posso alcançar, o que nós podemos alcançar, vai depender do preço que nós estamos dispostos a pagar. E nesta manhã, a minha ministração se intitula O Preço da Liderança. Amém? Oremos. Senhor, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, pela tua graça infinita sobre as nossas vidas, ó Pai. Só tu tens o poder, Senhor Deus, para nos sustentar a cada dia. Só tu tens o poder, Senhor Deus, de trazer, ó Pai, a realidade, aquilo que o Senhor já projetou no mundo espiritual para a vida de cada um de nós, para a vida do seu povo aqui na terra, Senhor. Eu louvo porque tu és fiel, porque a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, tu és fiel para completar até chegar aquele dia glorioso que Jesus vai vir nos buscar. Por isso eu te louvo, Senhor Deus, por essa oportunidade. Usa-me, Senhor, como um canal nas tuas mãos. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Senhor Deus, fale através de mim. Abra o coração da tua igreja para que ela possa ser edificada nesta manhã, exortada, consolada, transformada, curada, Senhor Deus. No nome de Jesus, faça a obra, Pai, porque a tua palavra diz que os sinais seguirão a tua palavra, Senhor Deus. Que os sinais possam seguir a tua palavra sempre, ó Pai, cada vez que ela for pregada, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O profeta Samuel, ele instituiu a monarquia em Israel. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Porém, por causa da sua desobediência às ordens de Deus, do orgulho e da glória dos homens, Deus
rasgou o ministério das mãos de Saul. E lá em 1 Samuel 13, 1 Samuel 13, vai nos dizer: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Interessante é que se Saul tivesse pago o preço de obediência e de submissão às ordens de Deus, nós nunca teríamos conhecido o grande rei Davi, que foi um adorador por excelência. Mas lá em Atos vai nos dizer, Atos 7 vai nos dizer que achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O coração de Davi estava alinhado ao coração de Deus. E eu pergunto nesta manhã, você que é líder, porque nós todos fomos chamados para sermos líderes, você sabia disso? Porque liderar é exercer influência. E Davi, ele escreveu o Salmo 27, intitulado Anelo pela sua presença. Porque enquanto Saul, ele governou Israel, ele liderou Israel, recebendo a glória dos homens, o rei Davi, ele liderou Israel, clamando pela presença do Deus vivo. E lá no Salmo 27, ele escreve isso: anelo pela presença de Deus. E o verso 4, ele vai nos dizer, Salmo 27, verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa andar, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? E eu pergunto, você está liderando, recebendo a glória dos homens ou clamando pela presença do Deus vivo? Aquele que clamou pela presença do Deus vivo permaneceu, mas aquele que recebia a glória dos homens, insubmisso, desobediente às ordens de Deus, Deus rasgou o reinado das mãos dele, porque a obra é do Senhor e Deus zela pela sua obra. O nosso Deus é santo, mas Ele é poderoso e justo. E na sequência, quando nós lemos ali nos livros de 1ª e 2ª Reis, nós vemos a sucessão de reis que lideraram sobre Israel. E a Bíblia não esconde a natureza da liderança desses reis. E muitos deles morreram cedo, porque eles levaram o povo a cair no pecado. Levaram o povo para a idolatria. Abandonaram a Deus, abandonaram o temor e a reverência a Deus. Não importa sermos líder, mas nós temos que ser líderes obedientes, líder de excelência. Aleluia. Mas o que é liderança? Segundo John Haggai, o escritor do livro Seja um Líder de Verdade, ele diz que liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial
dentro de um grupo para levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Então você é líder, você tem que influenciar para alcançar uma meta que vai beneficiar a quem você está influenciando. Não é para você, é para beneficiar um grupo, é para beneficiar a sua casa, lá onde você se encontra, no trabalho, não importa. Você é um líder, você é aquele que exerce influência. E o autor faz a seguinte pergunta: qual tipo de liderança nosso mundo precisa? E ele mesmo responde. Ele vai dizer que uma liderança baseada na Bíblia, tendo Cristo como centro, é o único tipo que poderá desarmar o fusível da bomba relógio formada pelas pessoas revoltadas da terra, para acabar com essa ideologia, para acabar com a investida do inimigo, para acabar com os valores transformados, a mentira se transformando em verdade e a verdade se transformando em mentira. Porque uma liderança desse tipo terá como preocupação principal a evangelização do mundo. A grande comissão. Jesus nos deu a grande comissão, tanto eu quanto você. Evangelizar, 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 evangelizar. Porque a nossa sociedade está se movimentando depressa e mudando rapidamente. Tudo está mudando muito rapidamente. E nós precisamos ser orientados e liderados mais do que nunca neste tempo de grande confusão ideológica. Precisamos de líderes que estão dispostos a pagar o preço para levar a orientação necessária, a verdade de Deus que vai desmascarar toda mentira, toda ideologia. Aleluia. Mas qual é o preço da liderança? John Wesley não se preocupava com quem entrava e saía da igreja, mas tinha preocupação com quem subia e descia do púlpito. Vamos ler 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Que vai nos dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Qual a diferença que existe entre esses dois tipos de materiais? A principal diferença entre eles é o preço. Alguns preferem edificar com madeira, palha e feno, porque é um preço muito baixo, é extremamente barato. Poucos edificam com ouro, prata e pedras preciosas, porque essas coisas possuem um valor muito elevado. É um preço muito elevado para se pagar. A decisão de edificar uma obra cara ou barata, ela só depende de você, de mim, de nós.
Somos nós que decidimos se nós vamos edificar uma obra cara ou barata. O preço não está ligado ao financeiro. Não, não é isso. O preço envolve renúncia, obediência, santidade, renunciar a certas amizades que estão te impedindo de alcançar o objetivo que Deus propôs na sua vida. É valor, é preço de perdão, de temor, de reverência a Deus. Nós podemos citar aqui, a lista é enorme, mas o versículo 14 nos fala: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se ele pagou, se houve um valor da sua obra, haverá um valor espiritual, e tendo um valor espiritual, haverá uma recompensa. E o verso 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ou seja, obras falsas e sem valor serão destruídas, mas o cristão será salvo sem recompensa. Imagina entrar nos céus sem nenhuma recompensa, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos entesourar, nós devemos ajuntar tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem. É lá que deve estar o nosso tesouro. Aleluia. Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amados, o que Deus tem preparado para depois é tremendo, é tremendo, é tremendo. Vale a pena pagar o preço que Deus nos pede, porque essa vida é passageira. Tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro. Vale a pena pagar um preço de santidade, de se separar do mundo, que é o que Deus nos pede. É o que Deus nos pede. Não seguir o mundo, não seguir as ideologias do mundo, mas nos separar para Deus. Porque o que nos aguarda é maravilhoso. É maravilhoso. Todos os que responderem ao chamado do Senhor não receberão somente a vida eterna, mas nós receberemos diversas recompensas. Aleluia. O preço da liderança requer renúncia e isolamento. Moisés, para se tornar o líder que ele foi, teve que abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Em Atos fala que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Poderoso. Ele estava sendo educado. Certamente Moisés poderia ter sido o sucessor de Faraó lá no Egito, porque ele estava sendo educado para isso. Em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras e obra. Um homem assim, ele está sendo preparado para ser um grande líder. Um líder de uma nação, um líder de multidões. Mas ele abriu mão de tudo isso. Vamos ler Hebreus 11, 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, o que por um pouco de tempo ter gozo do pecado.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A nossa visão, firme, vendo o invisível, mas nós sabemos que é Jesus. É Jesus que nós visualizamos. Aleluia. E nós podemos ver que esse homem, poderoso em obras e palavras, rejeitou tudo isso e foi para o deserto em Midian. Deus o isolou durante 40 anos, até que ele fosse despojado, esmagado, esvaziado de todo o seu orgulho, de toda a sua prepotência, porque ele sabia, ele tinha consciência do chamado dele, e ele tentou exercer o seu chamado sem a direção de Deus, na força do braço dele, matando um egípcio para defender os israelitas, os hebreus. Mas agora ali no deserto, Deus aparece para ele e diz: Moisés, vai lá resgatar o meu povo no Egito, vai falar com Faraó para libertar o meu povo. E qual foi a resposta de Moisés? Quem? Eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó? Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas é exatamente nesse momento, quando você acha que você não pode, é que Deus fala: é agora que eu vou te usar. É agora que eu vou te usar, porque eu vou usar aquilo que eu coloquei dentro de você. Não é na força do seu braço, não é a sua vontade. E nós vimos como Deus usou esse homem poderosamente. Foi um grande líder, respeitado até pelos muçulmanos. Eu disse ontem na ministração para os jovens, Moisés é respeitado pelos muçulmanos. Grande líder. Depois de Jesus, o homem mais manso da terra. Aleluia. Na liderança, qual é o preço a se pagar? Existe um preço, mas qual é o preço? Quando a gente vai no mercado fazer compras, né? A gente quer saber o preço antes de comprar, não é mesmo? É importante saber o preço. E na liderança existe um preço. Mas é importante que a gente saiba qual é o preço a se pagar, para a gente ver se a gente está disposto ou não a pagar. Será que o que eu tenho é suficiente para pagar o que está me sendo oferecido? Será que eu estou disposto a pagar? Será que eu quero realmente pagar? E olha que muita gente aqui paga muito caro por algumas coisas, e às vezes muito barato por quase nada. O preço é simples. Devemos corresponder às condições impostas por Deus. O preço é esse. Não existe mistério. Qual que é a imposição de Deus? Quais são as condições de Deus? E eu quero dizer que essas condições não é a mesma para todos, porque cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, e Deus vai exigir de cada um aquilo que ele precisa entregar para o Senhor, para que Deus possa usá-lo. Alguns se trata de renunciar às riquezas. Lembra de Jesus quando ele falou com o jovem rico? E o jovem rico não renunciou. Para outros, renunciar aos estudos, uma profissão, um projeto, uma carreira, algo que você trabalhou durante anos e o Senhor chega e fala: não foi isso que eu planejei para você. Você quer viver o meu propósito? Então, entrega isso para mim. Amém? Você está disposto a entregar para Deus aquilo que Ele está te pedindo? Para que você cumpra o propósito dEle?
É bom quando a gente vê grandes homens e mulheres na Bíblia, no mundo secular, tendo grandes realizações. Dia 27 nós vamos ver o evento de evangelismo, o filho do Billy Graham, o grande Billy Graham. Meu Deus, como ele usou esse homem, o maior evangelista do mundo. Uau! Mas que preço que ele pagou? O que Deus exigiu dele? Qual foi a condição que Deus deu para ele? Para ele estar lá onde ele está, o nome dele. Alguns devem renunciar ao casamento para melhor servir a Deus. Vamos ler Atos 9, 15 e 16. Disse-lhes, porém, o Senhor vai, porque disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve perecer, em outras traduções, sofrer pelo meu nome. Este foi Paulo, o apóstolo Paulo. E Deus deu uma condição para ele. Eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer pelo meu nome. E nós vimos como esse homem sofreu, mas ele nunca murmurou, ele nunca abriu a boca para falar: Deus, por que tanto sofrimento? Deus, o que está acontecendo? Eu não mereço isso. Ele mesmo falou e reconheceu que ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos, mas não foi ele mesmo, mas foi a graça de Deus que estava sobre a vida dele. Ai de nós se Paulo não tivesse sido usado por Deus como ele foi usado, o evangelho não teria chegado aqui na Europa. Existem pessoas, líderes, que Deus vai usar expressamente para fazer algo tremendo, que só Ele pode fazer, para que a história possa continuar, para que o propósito de Deus possa continuar, para que gerações sejam tocadas lá na frente. Lá na frente. Então é muito importante quando Deus te chamar, você responder ao chamado dele e atentar para as condições. O que você tem para entregar para Deus? Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. É orgulho? É avareza? A lista é grande, mas você sabe o que Deus está te pedindo. Eu sei o que Deus está me pedindo. E você está disposto a entregar para Deus o que Ele está te pedindo? Vamos ver então, e o próprio apóstolo Paulo ele fala, vamos ver o sofrimento desse homem. 2 Coríntios 11, de 24 a 28. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui preso 3 vezes, fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo em falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez.
além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. E é o que deve pesar em nós, meus amados, a preocupação com o reino de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus. Deve pesar em nós, porque Deus está nos confiando uma grande missão de salvar este mundo. Certa vez alguém perguntou para um grande evangelista: por que você faz tanto sucesso? Por que você alcança tantas almas para Jesus? Qual que é o seu segredo? Ele falou: o meu segredo é porque quando eu vejo as pessoas, as almas perdidas, andando por aí, eu sinto amor por elas, porque eu não quero vê-las indo para o inferno. Porque nós sabemos que quem não tiver Jesus vai para o inferno. Aquele seu amigo, por melhor que ele seja, se não tiver Jesus, ele não vai para o céu. Aquela tua patroa, aquele teu patrão, por mais obras boas que eles possam fazer, porque a obra não salva, se ele não tiver Jesus como Senhor da sua vida, ele não vai para o céu. Então nós precisamos amar mais as pessoas e ver: se eu não fizer alguma coisa, ela vai para o inferno, ela vai perecer no inferno. Porque um dia alguém pregou para você, um dia alguém falou de Jesus para você, um dia alguém pagou um preço de oração pela sua vida, pela sua salvação. E nós temos que fazer isso também. Deus espera e confia que nós possamos fazer. Nós não podemos ficar conformados. Paulo, ele foi apedrejado em Listra. Os judeus vieram e apedrejaram Paulo e tiraram ele da cidade, pensando que ele estava morto. Os discípulos ficaram em volta de Paulo e de repente ele se levantou e voltou para Listra. Depois ele foi pregar em Derbe, ele foi evangelizar em Derbe. E depois de Derbe ele voltou para Listra para continuar a evangelizar. Olha a audácia, a coragem desse homem. Gente, Paulo era um homem realmente, só ele podia fazer isso. Porque Deus, ele prepara pessoas específicas para fazer algo tremendo e poderoso, como ele preparou Moisés, e ele preparou Paulo. Eu amo a pessoa de Paulo e os ensinamentos dele. Eu amo ler as cartas de Paulo. Meu Deus, eu me debruço sobre Romanos, Gálatas. Eu falo: Jesus, que homem culto, que homem profundo. Como é profundo os escritos de Paulo. Martim Lutero dizia que a gente deveria memorizar toda a carta de Romanos. Tal é o valor. E dizia que se a Bíblia sumisse e ficasse só o livro de Romanos, seria o suficiente para evangelizar. Nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Temos que pedir coragem para Deus, ousadia. Eu louvo a Deus pela vida da missionária de Zirlene, porque ela não tem vergonha de chegar diante de não importa quem para falar de Deus. Muitas vezes eu pude ir com ela até o metrô e durante lá ela vai andando assim e vê uma pessoa: oi, tudo bem? Você fala português? Eu também. E ela já fala: vamos para a igreja? Vai ter o acampamento, vamos para o acampamento? Com ela não tem história, entendeu? Ela já chega direto no assunto. Porque às vezes você fica pensando assim: uai, mas como é que eu vou abordar essa pessoa? Como é que eu vou falar? Falando, meu irmão, abra a boca e fala. É assim que ela faz, ela abre a boca e fala. Olha, Jesus, ele tem o poder de te salvar você. Ela chega nos viciados, nos drogados. Você tem que largar dessa vida, senão você vai para o inferno. É assim que a gente tem que falar. Apresenta Jesus, a salvação. Você conhece a mensagem, você tem que viver e passar essa mensagem. Chega de timidez, meus amados. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Por último,
O preço da liderança está relacionado à capacidade de suportar pressões, críticas, isolamentos, rejeição e dor, acusações e traições. Essas coisas nos falam do sacrifício feito por Jesus Cristo, o nosso modelo de excelência. Jesus é o nosso modelo de liderança. Ele foi um líder por excelência. Ele foi um grande servo. E Ele vai nos ensinar, e Ele tem nos ensinado como pagar o preço. Sabe qual foi o preço que Jesus pagou? Eu não estou falando do preço lá da cruz. Eu estou falando antes de chegar à cruz. Porque quando nós falamos de Jesus pagou o preço, a gente só olha a cruz, o que Ele fez. Mas Ele pagou um preço muito grande também, antes da cruz. O maior preço foi Ele deixar a sua glória, se tornar homem como nós, seres humanos, e se submeter ao tempo, às limitações, porque Ele, como Deus, Ele não tem isso. O tempo dele é kairós. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. E esse Deus se submeteu às nossas limitações, ao nosso tempo, às nossas debilidades físicas, emocionais, mentais, porque Ele nos amou. E como líder, Ele nos deixou o exemplo da humildade, da obediência, da submissão, da dependência. Como Cristo foi dependente de Deus e do Espírito Santo aqui na terra. Paz, amor, reconciliação, entrega. Ele se entregou. Renúncia, silêncio. Ele foi uma ovelha muda. Dores, Ele foi um homem de dores. Alegria, misericórdia, perdão, intercessão, bondade, compaixão. Meus amados, compaixão. Nós estamos precisando de mais compaixão. Porque certa vez, um leproso aproximou-se de Jesus e o adorou e disse: Jesus, se quiseres, podes me purificar. Se quiseres, Jesus, podes me purificar. Jesus disse: eu quero. Ele tocou no homem leproso, Ele tocou na lepra do homem. É isso que Deus fez. Ele saiu da sua glória para tocar a nossa lepra, para tocar as nossas feridas. Ele se compadeceu de nós. Mas Ele não fez a obra lá em cima. Ele desceu para fazer a obra, para nos tocar, como Ele tocou esse leproso. Ele está nos tocando nessa manhã para dizer: eu quero sim que você seja curado, que você seja liberto. Eu quero sim que você seja renovado, restaurado. Eu quero sim que você esteja cheio de poder, de ousadia, da unção do Senhor, para fazer obras grandes e poderosas que Deus tem confiado na mão de cada um de vocês. Nesta manhã o Senhor está nos convidando. Nesta manhã o Senhor está nos chamando. Porque Ele está aqui para nos tocar. Ele está nos tocando. Enquanto você está ouvindo esta palavra, o Senhor está tocando você. Aonde você está, tocando a sua alma, curando a sua alma, levando paz. A paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus pode dar, porque Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz. E esta manhã o Senhor está aqui para nos abençoar, para nos renovar. Aleluia. E eu quero terminar com Filipenses capítulo 2, porque eu não poderia deixar de exaltar a pessoa de Jesus através da palavra.
através da palavra. Filipenses 2, de 5. Eu vou ler na minha Bíblia, que é mais fácil. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eu quero ver esse grande dia, quando muçulmanos, ateus, budistas vão estar confessando que Jesus é o Senhor do Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque um dia todos vão confessar, e todo joelho vai se dobrar diante daquele que é Alfa e Ômega, o Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu gostaria que você ficasse em pé, nós vamos orar. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente, nós vamos só agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer nessa manhã, Senhor, pela tua bondade. O Senhor deixou a sua glória para descer, para nos tocar as nossas feridas. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua vida, Jesus, obrigada porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Obrigado que o Senhor nos capacita, nos fortalece, para que nós possamos cumprir, continuar a boa obra que o Senhor deixou, nos confiou. Receba toda a glória nesta manhã, Senhor Deus, receba, Pai, no nome de Jesus. O Senhor vai levantando um exército vitorioso nesta igreja, um exército de homens e mulheres intrépidos, ousados, corajosos, para pregar a tua palavra, para colocar as mãos dos enfermos, as mãos, Senhor Deus, nas feridas daqueles que estão sofrendo, ó Pai, levar o teu amor, levar a tua paz, levar a cura, Senhor. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço. Obrigada, Senhor. Oh, receba toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus.